A bala veio direto no meu peito e parou bem aqui. O soldado tremia, olhando incrédulo para a cruz que pendia do seu pescoço, ainda quente e marcada pelo impacto. No meio da lama e do fogo, o campo inteiro silenciou. Ali, até os que zombavam sentiram que algo divino havia acontecido. Lucas tinha apenas 22 anos quando foi enviado para aquele deserto distante. Era um rapaz simples, criado pela avó evangélica, mas que, ao entrar para o exército, deixou a fé de lado. Aqui só confio no que posso ver, dizia aos colegas. No pelotão, ele era conhecido como o mais corajoso, mas também o mais cético. Seu companheiro de tenda, o cabo Arlindo, era o oposto. Homem de fé firme, carregava uma pequena Bíblia e orava todas as noites, mesmo sob o som das explosões. Os outros zombavam dele e Lucas sempre ria junto. Se Deus existisse, não haveria guerra, repetia com arrogância juvenil, escondendo o medo que o consumia por dentro. O batalhão estava em uma das regiões mais perigosas da missão, onde cada passo podia ser o último. No silêncio antes do combate, Arlindo sempre dizia: Deus nos guarda, mesmo quando a gente não acredita. Lucas respondia com ironia, sem imaginar o que estava prestes a viver. Naquela manhã, o céu amanheceu cinzento, pesado. O som distante das bombas fazia o chão vibrar. Os soldados caminhavam em silêncio, cobertos de poeira e incerteza. Lucas levava no pescoço, por hábito, uma pequena cruz de metal que sua avó havia lhe dado. Para te proteger, meu filho, ela dissera. Ele riu, mas guardou. Por amor a ela, não por fé. Mal sabia ele que seria justamente aquela cruz o instrumento que Deus usaria para mudar tudo. Antes de continuar, conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo essa história? É sempre lindo ver até onde os testemunhos da fé chegam. O sol queimava a pele e o medo já não se escondia atrás das piadas. O batalhão havia perdido 2 homens naquela semana e o desespero começava a tomar conta. À noite, na tenda, o cabo Arlindo orava em voz baixa, pedindo proteção. Lucas, cansado e irritado, o interrompeu. Você acha mesmo que Deus vai descer aqui para segurar bala? Os outros riram, alguns repetiram a zombaria. Arlindo apenas abaixou a cabeça e respondeu com calma. Ele não precisa descer, Lucas. Ele já está aqui. Mas a fé parecia ridícula diante do barulho das metralhadoras. Quando o capitão anunciou que o grupo seguiria para a linha de frente, Lucas bufou. Se Deus quisesse nos proteger, não nos mandava para a morte, disse, chutando a areia. O silêncio de Arlindo o irritava ainda mais. À noite, enquanto o companheiro orava ajoelhado, Lucas virou para o outro lado, fingindo dormir. Mas as palavras ecoavam em sua mente. Mesmo quando a gente não acredita, Deus guarda. No dia seguinte, durante uma patrulha, o inimigo os surpreendeu. O som dos tiros rasgou o ar. O caos se espalhou, poeira, gritos, fumaça. Lucas correu, o coração disparado. Um disparo ecoou, rápido, certeiro, e ele sentiu o impacto no peito. Caiu de joelhos. O mundo ficou mudo. Tudo o que ouviu foi o próprio coração batendo forte e o som distante de alguém gritando seu nome. Arlindo se aproximou em pânico, tentando estancar o sangue, mas quando abriu a farda, parou. Não havia ferimento. Apenas a cruz pendurada, amassada e escurecida pelo calor da bala. Lucas tremia, olhou em volta, incrédulo. Um dos soldados gritou, "A bala parou na cruz!" E logo o resto começou a rir, não de alegria, mas de zombaria nervosa. "Milagre!" zombou um deles. "Foi sorte!" Coincidência. Lucas tentava entender. Ele mesmo não sabia o que pensar. O medo se misturava à vergonha. E quando Arlindo, com lágrimas nos olhos, murmurou, "Eu te disse, Deus está aqui", o jovem virou o rosto como se quisesse negar. Naquela noite no acampamento, os comentários continuaram. Uns zombavam, outros apenas se calavam.
Lucas ficou sozinho, encarando a cruz que agora tinha uma marca escura no centro. Não pode ser, sussurrou. Não pode ser Deus. Mas no fundo, uma dúvida começou a nascer. E ela o perseguiria até o amanhecer. Na manhã seguinte, o campo estava coberto de fumaça e silêncio. O cheiro da pólvora misturava-se ao da terra molhada. Lucas ainda segurava a cruz. A marca da bala reluzia sob o sol pálido e algo dentro dele começou a se quebrar. Ele se afastou do grupo e caminhou até uma pequena colina. O vento frio batia em seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ele se ajoelhou. Não por medo, mas por um sentimento que não sabia explicar. Se o Senhor existe mesmo, começou com a voz trêmula, me mostra o que quer de mim. Eu zombava, eu ria, mas ontem, o impossível aconteceu diante dos meus olhos. As lágrimas desciam pelo rosto sujo de pó. Ele apertou a cruz no peito. Eu não preciso que ninguém acredite, só que o Senhor me ouça. Se foi sorte, então que acabe aqui. Mas se foi o teu poder, me usa, Deus. Faz de mim um instrumento, mesmo que seja o mais pequeno. Enquanto orava, o som distante de tiros começou novamente. Os soldados corriam assustados. Arlindo veio ao seu encontro. Lucas, precisamos de você na frente. Mas o rapaz ficou ali, de joelhos, com os olhos fechados. Uma paz estranha o envolvia, mesmo com o caos ao redor. Ele respirou fundo, levantou-se e disse: eu não vou mais lutar por medo, agora eu luto por fé. Arlindo olhou para ele surpreso. O rosto de Lucas, antes tenso e arrogante, agora estava sereno. Ele recolocou o capacete, segurou firme a arma e foi em direção ao campo. A batalha recomeçou. Explosões, poeira, gritos. No meio do desespero, Lucas gritava o nome de Deus, algo impensável dias antes. Senhor, nos guarda! Bradava enquanto ajudava os feridos. Os que o ouviam se espantavam. Alguns zombaram, outros começaram a repetir o mesmo clamor. Em poucos minutos, a confusão se transformou em um coro de vozes desesperadas e esperançosas. De repente, um novo ataque veio. Uma rajada de tiros cruzou o ar. Um dos soldados caído estava prestes a ser atingido. Lucas correu sem pensar e se lançou sobre ele. O impacto o derrubou e ele fechou os olhos, certo de que seria o fim. Mas nada aconteceu. O silêncio de novo. Ele abriu os olhos devagar. A poeira baixava e, incrivelmente, não havia sangue, nem dor. Arlindo veio correndo, gritando: Lucas, você está bem? Lucas olhou para o peito. Outra marca, bem no mesmo lugar da cruz. A mesma corrente agora rachada, mas ainda brilhando. Ele caiu de joelhos. Eu não acredito. De novo. Arlindo chorava. Não é coincidência, irmão. Isso é Deus te chamando. Ali, diante do fogo e do medo, Lucas sentiu algo que nunca havia sentido. Uma presença viva, real, poderosa. Ele ergueu o rosto ao céu e sussurrou: se for mentira, que o Senhor mesmo calhe a minha voz. Mas se é verdade, que todos aqui saibam que o Senhor vive. O vento soprou mais forte, levantando a poeira, e naquele instante algo começou a mudar. Não só nele, mas em todos ao redor. O som da guerra ainda ecoava ao longe, mas naquele pedaço de terra encharcada, algo sobrenatural começava a acontecer. Os soldados, um a um, foram se aproximando. O medo nos rostos dava lugar à perplexidade. Lucas continuava ajoelhado, respirando com dificuldade, as mãos trêmulas segurando a cruz partida. A poeira ainda flutuava no ar, e o sol, antes encoberto por nuvens pesadas, começou a romper o cinza. Um feixe de luz dourada atravessou o campo e pousou exatamente sobre ele. Ninguém falava. O vento cessou. Até os tiros, por um momento, pareceram parar. Arlindo foi o primeiro a se ajoelhar ao lado do amigo. É o poder de Deus, irmãos.
murmurou, com lágrimas descendo pelo rosto. Os outros olhavam incrédulos. Um soldado ateu, o mais zombador de todos, sussurrou: "Isso não pode ser real. Eu vi a bala bater. Eu vi." E de fato, ali estava, cravada no metal da cruz. A bala ainda fumegava. Nenhum ferimento, nenhuma marca no corpo de Lucas. Apenas o brilho do pingente refletindo a luz como se estivesse vivo. O capitão, homem severo e frio, aproximou-se. Ele havia visto de longe o momento do disparo e veio pronto para encontrar um corpo. Ao chegar, parou, sem conseguir pronunciar palavra. O brilho da cruz o cegou por um instante, e o som que se seguiu parecia vir de outro lugar, uma brisa suave, quase como um sussurro. Ainda há fé neste campo. Lucas levantou devagar. As lágrimas escorriam misturadas à lama. Ele ergueu a cruz rachada e com voz firme gritou: "Ele me livrou da morte. O mesmo Deus que muitos de vocês zombaram agora está aqui." O silêncio se transformou em um coral de soluços e suspiros. Um dos soldados caiu de joelhos, outro começou a orar em voz alta. Até os que nunca haviam falado o nome de Deus o faziam agora, com o rosto em terra. De repente, uma explosão próxima sacudiu o chão. A fumaça envolveu o grupo. Todos se jogaram no solo, esperando o pior. Quando a poeira baixou, viram que, milagrosamente, a bomba não havia detonado completamente. Havia se enterrado na lama, a poucos metros de onde estavam. Um sargento, descrente, levantou a tampa e olhou dentro. A granada estava intacta, mas o pino, torcido, como se uma mão invisível o tivesse impedido de soltar. Arlindo caiu de joelhos, soluçando. "O Senhor dos Exércitos está conosco." O capitão pálido encarava a cena. "Isso é impossível." Lucas se aproximou com o olhar sereno. "É impossível para nós, Senhor, mas para Deus é só mais um milagre." As lágrimas começaram a cair dos olhos endurecidos do capitão. Ele tirou o capacete e o colocou sobre o peito, respeitoso, diante daquele sinal divino. O vento voltou a soprar, e o céu, antes pesado e sombrio, abriu-se em um rasgo de luz. Pássaros começaram a cruzar o horizonte, como se o próprio Criador tivesse assinado sua presença. O campo, que minutos antes era só medo e destruição, se encheu de um silêncio reverente. Os soldados se abraçavam, choravam e oravam juntos. Nenhum tiro foi disparado por horas, como se até a guerra tivesse se curvado àquele momento. A cruz de Lucas, agora rachada e marcada, tornara-se símbolo de algo maior. Ele a levantou ao alto com a voz embargada. "Não fui eu que sobrevivi, foi Deus que me mostrou que ainda há fé no meio do fogo." Os ateus, os duros de coração, todos estavam de joelhos, e ninguém jamais esqueceria o que viu naquele dia. O capitão permaneceu imóvel por alguns segundos, encarando a granada enterrada e a cruz marcada no peito de Lucas. Os homens observavam em silêncio, como se qualquer palavra pudesse quebrar o sagrado que pairava no ar. Então, lentamente, ele respirou fundo, pousou o capacete no chão e falou, com a voz que antes era dura e agora soava humana: "Eu ri de você, soldado. Ri da sua avó, da sua cruz, da sua fé. Hoje, eu me calo diante do que vi." O sargento, que sempre zombava, aproximou-se com os olhos marejados. Tocou a corrente como quem toca relíquia e sussurrou: "Aquele que zombava agora dobra os joelhos diante do milagre." Arlindo chorava como criança, rindo e chorando ao mesmo tempo. Abraçou Lucas e disse: "Eu sabia que Deus ia te encontrar. Ele te poupou não uma, mas 2 vezes. Não é sorte, é propósito." Alguns soldados começaram a confessar suas dúvidas, como quem abre ferida para ser curada. "Eu deixei a fé no batismo do meu filho e nunca mais voltei", disse um. "Eu achava que tudo era coincidência", murmurou outro. "Hoje eu acredito, porque vi o que Deus pode fazer."
O capitão se virou para o pelotão. O olhar que costumava exigir sem ouvir, agora pedia perdão. Homens, nós somos treinados para calcular, prever, vencer, mas hoje vimos o que nenhum cálculo explica. Se alguém quiser agradecer a Deus, eu preciso agradecer também. Ele se ajoelhou. Um a um, os outros seguiram. Um círculo se formou em volta da cruz rachada. Lucas, que outrora se orgulhava de não crer, estava de joelhos, mãos erguidas, como um menino diante do pai. Senhor dos exércitos, obrigado, disse Arlindo, guiando a oração. Obrigado por preservar a vida do Lucas, por calar a soberba, por nos lembrar que tu estás aqui, até no meio do fogo. As palavras caíam como chuva mansa sobre terra rachada. Homens duros, marcados por batalhas, choravam sem vergonha. Ninguém se escondeu atrás de piadas. Não havia mais risos de escárnio, só suspiros de alívio. O medo cedeu lugar a uma coragem diferente, não a que vem do ódio, mas da confiança. Depois da oração, o capitão se aproximou de Lucas. Entregou-lhe a insígnia que carregava no bolso, um pequeno brasão metálico. Hoje, soldado, você foi mais do que guerreiro. Você foi instrumento de Deus para este pelotão. Que essa marca te lembre quem te livrou. Lucas segurou o brasão, olhou a cruz e assentiu. Eu não mereço, Senhor, mas eu recebo por ele. A notícia correu pelo acampamento. Onde antes havia piadas, agora havia respeito. Onde havia vaidade, brotava humildade. Aquele pedaço de terra que respirava pólvora recebeu, por um instante, o sopro da paz. Arlindo levantou-se, enxugou o rosto e anunciou. De hoje em diante, antes de qualquer missão, a gente ora. Não por superstição, mas porque vimos a mão de Deus. Ninguém contestou. O capitão fez que sim com a cabeça, firme, como quem sela um pacto. E naquela tarde, o pelotão partiu mais leve. A guerra continuava, mas dentro deles algo já tinha sido vencido. A justiça divina se fez. O humilde foi exaltado, e o coração soberbo se rendeu ao Deus que detém até o curso de uma bala. Glória a Deus, disse alguém quebrando o silêncio. E o coro respondeu, Amém. Meses depois, a guerra terminou. Lucas voltou para casa com a cruz marcada no peito e a fé acesa no coração. Nunca mais tirou aquele pingente, agora torto, mas sagrado. Dizia que era o sinal do Deus que parou uma bala para lhe dar uma nova vida. Em cada igreja que visitava, o silêncio tomava conta quando ele contava. Quando os homens dizem impossível, Deus apenas sorri. Aquele campo de guerra virou altar, porque ali, onde a morte reinava, o próprio céu desceu, e até os soldados ateus se ajoelharam. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal agora. Aqui, a fé é lembrada, o impossível acontece, e cada vídeo é um testemunho vivo de que Deus ainda faz milagres.